Chegamos na 7ª lição do trimestre e vamos estudar sobre fundamentos da profecia. Um dos principais fundamentos da profecia é o caráter amoroso, abnegado e justo de Deus, revelado tanto na cruz do Calvário quanto na sala do trono de Deus. É sobre isso que estudaremos nessa semana. Mas para começar o estudo, eu quero começar de uma forma diferente. Eu quero seguir aqui a sugestão de um internauta. Ele disse o seguinte: por que não começarmos o estudo da lição com uma oração? E é isso que eu vou fazer. Vou orar neste momento para começarmos o nosso estudo. Se você puder, feche os olhos. Se não puder, não tem problema. O importante é que você acompanhe a oração. Criador, pedimos que neste momento em que formos abrir a sua palavra, que o Senhor nos guie para compreendermos aquilo que o Espírito Santo quer que compreendamos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de seguirmos o nosso estudo, também peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, isso será muito importante. E eu destaco para você que aqui na descrição desse vídeo vai ter um link de uma comunidade que eu estou preparando. Estou preparando uma comunidade para o estudo das profecias apocalípticas e de Daniel. Obviamente isso é para as próximas semanas, não é para tão logo, mas seria interessante que você se inscrevesse para eu lhe avisar. Será uma comunidade muito preciosa, vai agregar muito valor à sua vida espiritual. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Vamos lá. Um dos fundamentos de toda a profecia bíblica, incluindo as profecias apocalípticas de Daniel e de Apocalipse, é o caráter amoroso e abnegado de Deus, revelado tanto na cruz do Calvário quanto no trono de Deus, apresentado em algumas visões proféticas ao longo das Escrituras. Nós vamos, nesta semana, entrarmos um pouquinho mais a fundo na sala do trono de Deus, nas Escrituras. Você vai perceber que do seu trono Deus disponibiliza graça, salvação, amor e justiça. Especialmente os capítulos 4 e 5 do Apocalipse querem destacar isso. Então vamos para a nossa lição. Na parte de segunda-feira, nós aprendemos algo de muito precioso, que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos sentimos pecadores. Isso aqui é fundamental, você compreender, até mesmo para você refutar algumas pretensões de certos perfeccionistas que acham que quanto mais estão no caminho da santificação, mais perfeitos eles se tornam. E não é bem assim que a coisa funciona. Quer ver? Aqui em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus e teve um chamado profético. Nesta visão, você percebe aqui algo de extraordinário. Quando ele contempla Deus, ele vê de uma forma ainda mais clara a sua pecaminosidade. E por quê? Porque quando nós contrastamos a nossa natureza com a de Deus, é inevitável que percebamos o quão pecadores somos. Isso pode, a princípio, parecer ruim. Nossa, então quer dizer que quando eu me aproximo de Deus, a minha autoestima diminui? Isso parece ruim, mas não é ruim. Porque o propósito deste reconhecimento da nossa pecaminosidade não é abaixar a nossa autoestima, né? Baixa autoestima é um problema de ordem psicológica, tem que ser tratado. Na verdade, isso aumenta a nossa autoestima se nós compreendermos o propósito correto de Deus ao nos mostrar o quanto somos pecadores. Vamos lá. Vamos primeiramente aqui ler um texto e aí vou explicar para você como resolver este aparente paradoxo, essa aparente contradição, na verdade. Aqui é dito, no versículo 5, vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Primeiramente, ele vê aqui a glória de Deus. Eu já vou lhe mostrar qual foi o resultado disso na vida dele. Ele vê aqui serafins. Serafim é uma classe de anjo. A palavra serafim significa seres em chamas ou ardentes, né? E esses seres, esses anjos, eles cercam o trono de Deus. Interessante é que esses anjos aqui, eles não contemplam diretamente a glória de Deus. Deus é tão santo que com 2 asas, esses anjos têm, essa categoria de anjos tem 6 asas aqui na visão, com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com outras 2 asas voavam. Então são seres gloriosos que cercam o trono de Deus. Não temos detalhes maiores das funções desses seres aqui, mas nós percebemos que eles cercam o trono de Deus. E eles clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então eles reconhecem a Deus como santo e como criador. Esta repetição de santo, 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 ela enfatiza a excelência de Deus e a sua transcendência. Agora, há teólogos que creem também que pode ser uma referência à Trindade. Mesmo que isso não seja claro no texto, existe a possibilidade. Em João capítulo 12, Jesus aplica esta visão do trono de Deus ao Espírito Santo. A ele mesmo, na verdade, a Cristo. Já a Paulo, em Atos 28, aplica ao Espírito Santo. Então, há esta possibilidade, mas não vou bater o martelo em relação a isso, tá bom? Porque não é claro realmente no texto. Só para você ter este conhecimento. E o que acontece quando Isaías contempla esta visão gloriosa de Deus? Olha o verso 5 e como que aquele que acha que é possível viver sem pecar quando Cristo voltar, como ele tem uma noção distorcida da realidade. O verso 5 diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você percebe? Quanto mais Isaías contemplou a Deus, mais Isaías sentiu a sua pecaminosidade. Você percebe? A tendência de quem se aproxima de Cristo é contrastar a pureza e a perfeição de Cristo, de Deus, com a sua própria impureza e imperfeição. Tem uma citação muito preciosa de Ellen White no livro O Caminho a Cristo, página 41, que nos explica, né, isso que aconteceu com Isaías e que acontece conosco quando nos aproximamos de Jesus. Olha o que ela diz, ó. Quanto mais você estiver perto de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá a seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus está lhe despertando. Quem não reconhece a própria pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus. Olha que interessante. Quando nós vemos a Deus e a Cristo mais de perto, nos sentimos mais pecadores, porque o contraste entre a nossa natureza e a de Deus é muito grande. Mas isso não é para rebaixar você, ou para baixar a sua autoestima, diríamos assim. É para rebaixar no sentido de mostrar que você ou não somos a última bolacha do pacote. Mas, ao mesmo tempo, isso não afeta negativamente a nossa autoestima, muito pelo contrário, pelo seguinte:
porque mostra o quanto Deus nos ama. O quanto Deus nos ama em ter morrido por nós na cruz do Calvário e morrer por pecadores sem mérito algum. Você vê em Romanos 5, versos 7 e 8, Paulo diz, olha, talvez alguém se anime a morrer por um justo, mas Deus prova o seu próprio amor por nós, tendo Cristo morrido, não é, por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você percebe? Nada de se achar a última bolacha do pacote quando você se aproxima de Deus. Nada de pensar que vai chegar o momento em que você não vai pecar mais quando Cristo voltar. Você não vai sim praticar mais pecados de rebelião, mas pecados resultados da sua natureza pecaminosa você vai praticar com toda certeza. Então, quando você ver alguém defendendo o perfeccionismo, se achando perfeito, mais santo do que os outros, saiba que esta pessoa está longe de Cristo. Porque de acordo com Isaías 6, verso 5, quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais percebemos a nossa pecaminosidade. E como diz o livro Caminho a Cristo, né, página 41, quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá aos seus próprios olhos, pois a sua visão ficará mais clara e as suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Então eu vou deixar esse texto aqui na descrição do vídeo para você usar no seu estudo da lição, porque vai ser importante. Só que ao mesmo tempo em que Isaías sentiu a sua pecaminosidade, veja o amor de Deus. Ele foi perdoado e recebeu um chamado. Diz o verso 6 de Isaías que um dos serafins voou, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aqui, nesta visão, né, profética, este serafim pega do altar de incenso, que era o altar onde havia aquele incenso que representava as orações do povo de Deus chegando até ele, também servia de uma intercessão pelo povo de Deus. Ele tira daquele altar para comunicar simbolicamente a Isaías o seguinte, olha, você está perdoado, você não vai morrer por ter visto Deus na sua glória. Então veja, Deus ele mostra o quanto somos pecadores, quando contrasta a natureza dele com a nossa, mas ele não nos deixa rebaixados. Ele ao mesmo tempo nos perdoa. Só que além de nos perdoar, ele nos faz um chamado. Verso 8. Depois disso, ou seja, depois de perdoar Isaías, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, que antes achou que iria morrer, agora se dispõe a aceitar o chamado de Deus. Então, da mesma forma que Deus perdoa Isaías e faz um chamado a ele, quando Deus perdoa você dos seus pecados e você se arrepende e aceita o evangelho, tendo a Jesus como seu salvador, ele faz um chamado a você. Não um chamado profético como o de Isaías, mas ele vai lhe dar outros dons ou outro dom espiritual. Então isso eu queria que você entendesse. Uma outra coisa importante é que, como os anjos serafins cercam o trono de Deus, nós podemos perceber aqui que do trono de Deus vem tanto perdão, quanto graça, misericórdia e chamado. Então por isso que ter esta visão do trono de Deus é importante nas Escrituras. Elas nos mostram, né? Esta visão nos mostra um dos fundamentos da profecia, que é o trono de Deus, é o seu caráter amoroso, abnegado, justo, manifesto tanto no seu trono, durante as visões, quanto na cruz do Calvário, tá bom? Vamos então aqui agora para a parte de segunda-feira. Aqui na parte de segunda-feira, eu vou reunir a parte de terça e a parte de quarta. Segunda, terça e quarta. Porque para mim é uma coisa só, ok? Você vai entender um pouquinho mais o que eu quero dizer com isso.
Você percebe também que, além de Deus revelar algo sobre a sua graça, o seu perdão e o seu chamado, quando serafins estão rodeando o trono dele, Deus nos revela algo também sobre o seu trono, sobre a sua graça, sobre a sua salvação, por meio da figura dos anjos chamados de querubins, que é uma outra categoria de anjos. Esses seres são mencionados pela primeira vez no texto bíblico em Gênesis 3, 22 a 24. Aqui é dito o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins são mencionados aqui, nesse texto, como guardando a entrada, o portão de entrada do jardim do Éden, para que a humanidade não mais tivesse acesso, Adão e Eva, obviamente, não mais tivesse acesso à árvore da vida. Deus não poderia mais dar acesso à árvore da vida para não imortalizar, diríamos assim, pecadores. A árvore da vida, Adão e Eva comiam da árvore da vida para perpetuar a existência deles. Deus colocou naquela árvore propriedades, né, que permitem Deus repartir, né, a eternidade dele com as suas criaturas. Só que a imortalidade dos nossos primeiros pais era condicional. Era condicional à obediência e não comer do fruto proibido, como diz Gênesis 2, 16 e 17. Agora, o que você percebe também aqui nesse texto? Que o fato de Deus colocar querubins para guardar o jardim do Éden, para que Adão e Eva e depois os seus filhos não entrassem no jardim e comessem da árvore da vida, não demonstra apenas a privação da eternidade, mas aqui nós podemos ver algo também da misericórdia de Deus. Imagine se Deus tivesse imortalizado pecadores. Estou aqui levantando uma hipótese, né? Imagine que um pecador comesse da árvore da vida e com o tempo desenvolvesse um câncer. Imagine ele viver a vida toda ou a eternidade toda com essa dor. Aqui eu estou levantando uma hipótese só para você entender que Deus não poderia realmente imortalizar pecadores. Então você vê aqui a misericórdia. Outra coisa que nós vemos em Gênesis 4,16 nos mostra que o jardim do Éden permaneceu por um tempo aqui. E que Deus, através da glória dos querubins, na entrada do jardim do Éden, Deus estava revelando a sua glória para Adão e Eva, Caim e Abel. Aqui no verso 16 do capítulo 4 é dito assim, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, se Caim se retira da presença do Senhor e ele vai para na terra de Nod, ao oriente do Éden, neste período o Éden ainda estava aqui na terra. Né? Ele ainda estava aqui na terra. Então, o que isso nos mostra? Quando eles iam adorar a Deus, através de sacrifícios, expressar a fé no Messias prometido em Gênesis 3,15, na porta, nos portões do jardim do Éden, ao verem a glória dos querubins, eles também estavam vendo a glória da presença de Deus, ou seja, Deus não os abandonou. Porque na Bíblia, os querubins são associados com a presença de Deus. Você pode ler 1 Crônicas 13, verso 6, Salmo 80, verso 1, Isaías 3, 16, que são textos, e também Apocalipse 4, 11, que o trono de Deus, a glória dele está associada, estão associados à presença de querubins. Aqui, eu quero mostrar para você agora
qual a função desses querubins também em Ezequiel? Aqui eu já vou juntar com a parte de terça e a parte de quarta, a lição de segunda, tá bom? Para entendermos um pouquinho mais sobre esses seres, e você vai perceber que Lúcifer fazia parte desta classe de anjos, eu vou te explicar um pouquinho depois sobre o porquê que ele pecou, porquê que ele se afastou de Deus. Mas aqui em Ezequiel, capítulo 1, nós temos uma outra visão sobre os querubins que nos ajuda a entender que a presença deles diante do trono de Deus mostra que a glória de Deus é refletida por esses seres celestiais e que Deus não abandona o seu povo, tá? Mas aqui em Ezequiel 1, nós temos uma visão simbólica, tá? Em que querubins são mencionados aqui, por exemplo, no versículo 5 em diante. Aqui, eles são chamados de 4 seres viventes, não são identificados como querubins ainda, mas esses 4 seres viventes são identificados como querubins no capítulo 10 de Ezequiel. Então, por isso que nós chegamos à conclusão de que esses seres são querubins. O detalhe é que esses seres aparecem de uma forma muito estranha aqui. E várias interpretações já foram sugeridas. Aqui em Ezequiel 1 é feita uma descrição muito interessante desses querubins. Você pode ler depois toda a descrição física deles, dos versos 5 ao 13. Mas o que eu quero destacar é o verso 10. Diz aqui que esses querubins tinham rostos diferentes. Um rosto era como de homem, o outro era como de leão, outro rosto como de boi e outro rosto como de águia. Como explicar isso? Veja, aqui na nossa lição foi apresentada uma tradição rabínica de que cada rosto de cada querubim, né, poderia significar um estandarte de uma tribo diferente de Israel. Judá, Ruben, Efraim e Dan. Porque de acordo com essa tradição rabínica, cada uma dessas tribos, no seu estandarte, na bandeira tribal, tinha um desses rostos. Eu não vou especular aqui como fez a lição. Neste caso, eu vou ficar com o comentário da Bíblia de Estudo Andrews, tá? Aqui é dito o seguinte, na página 1036, comentando Ezequiel 1, 6 a 10. Já foram dadas várias sugestões para o significado desses rostos, né? As formas mais elevadas de vida, os estandartes das 4 principais tribos de Israel, ou as qualidades dominantes do Messias ressaltadas nos 4 evangelhos. Essa é uma outra teoria, tá? Mas elas não passam de especulação. Essa aparência pode simbolizar a plenitude de natureza, funções e propósito desses seres para realizar o plano de Deus. Então, eu prefiro ficar com este comentário da Bíblia de Estudo Andrews. Por isso que eu falei para você que eu iria reunir as partes de segunda, terça e quarta em uma parte só, porque eu acho que seria especularmos demais, explicarmos estes detalhes. Qual é o propósito de Ezequiel 1? Olha que interessante. Ao mostrar um trono móvel de Deus, com rodas cruzadas, os querubins se movendo para um lado e para outro, tudo isso aqui, de acordo também com a Bíblia Andrews, né, pode simbolizar o complicado desenrolar de acontecimentos humanos. O povo de Israel estava cativo neste momento, que estão sobre o controle divino, simbolizado pelas mãos sobre os querubins. Então, Deus estava mostrando a Ezequiel 1 o seguinte: olha, vocês estão cativos agora, porém, eu tenho a história nas minhas mãos. Esta é a essência do capítulo 1, e realmente tentarmos explicar detalhes da visão simbólica que não foram preservados para nós, mas foram significativos para eles. Eu creio que seria realmente muita especulação, tá bom? Indo para a parte de quinta-feira, e aí vamos finalizar a nossa lição, é importante você entender
que mesmo que querubins reflitam a glória de Deus, por serem seres livres, anjos por serem seres livres, eles podem decidir não amar a Deus. E foi o que aconteceu com um querubim. Ezequiel 28 mostra aqui uma profecia contra o rei de Tiro. Mas chega um momento em que Deus não fala simplesmente para Tiro. Deus fala para um ser sobrenatural. E aí o verso 14 diz assim, ó: tu eras querubim da guarda ungido. O ser humano não é um querubim. Querubim é uma classe de anjo, como nós já vimos aqui em Ezequiel. E em Gênesis, não é? E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então você percebe aqui que este ser sobrenatural, querubim, se achou iniquidade nele. E por que se achou iniquidade nele? No verso 16, você começa a ver aqui uma descrição novamente do rei de Tiro. E no contexto do conflito cósmico, quando fala aqui em multiplicação do seu comércio, tem o sentido, né, de difamar a Deus, e realmente Satanás fez isso. E aí você vai no verso 17, nós temos aqui uma revelação interessante, ó: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha aqui o problema aquele, né, ele se achou a última bolacha do pacote, né? Corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então chegou o momento em que o coração dele elevou-se por causa da sua formosura. Ele não reconheceu o papel do Criador na vida dele. Ele quis assumir uma função, um papel que pertencia ao Criador, que é a proeminência. Leia Isaías 14, 12 a 14, você vai ver isso também lá. Ele queria o poder de Deus, o domínio de Deus, mas não o caráter de Deus. Aí você pergunta: Leandro, mas como que um ser perfeito pode ter pecado? Eu tenho parte da resposta para você. Livre-arbítrio, né? Deus criou seres livres. O amor ele só pode existir onde há liberdade para amar. Não existe amor por imposição. Agora, a explicação total nós não temos. Porque como é possível que um ser perfeito, como é possível surgir a imperfeição num ser perfeito? O livre-arbítrio explica em parte isso, mas não totalmente. É por isso que Paulo em 2 Tessalonicenses 2,7 usa um termo: mistério da iniquidade. Nós vamos compreender isso plenamente na eternidade. Agora, através do estudo da Bíblia, através da doutrina do conflito cósmico entre o bem e o mal, nós percebemos que não havia razão alguma para ele se rebelar contra Deus. Que Deus é amor, que Deus é justiça e que todas as acusações de Satanás contra Deus se demonstraram e se demonstrarão infundadas. Agora, é importante você contrastar, no estudo da lição, esse capítulo de Ezequiel 28, 11 a 17, em que fala que Satanás é um querubim, com Isaías 14, 12 a 14, e também com Apocalipse 14. Por quê? Porque enquanto Ezequiel 28, 14, não é, diz que ele estava no Monte Santo de Deus e de lá foi expulso por causa da sua rebelião, Apocalipse 14, 1 fala que enquanto Satanás foi expulso do Monte Santo de Deus, os justos, os salvos, estarão com o Cordeiro no Monte Santo de Deus, em Apocalipse 14, 1. Olha que interessante. Aqueles anjos, aquela terça parte de anjos que foi expulsa do céu com Lúcifer, que se tornou o diabo e Satanás, eles deixaram vagas no céu, diríamos assim. Deixaram um buraco no coração de Deus. Obviamente que os salvos estarão preenchendo, diríamos, essas vagas. Não de forma exata, obviamente. Alguns até já especularam o seguinte: não, Deus criou seres humanos só para preencher as vagas de anjos que foram expulsos do céu. Uma loucura, né? É a mesma coisa que Deus cria seres com um propósito totalmente egoísta, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Essas vagas serão ocupadas, mas não quer dizer que o ser humano foi criado
para isso, ok? Outro detalhe, sempre vai existir este buraco, diríamos assim, no coração de Deus. Um pai, grava isso aqui, um pai e uma mãe podem ter 30 filhos. Se um morrer, não existe filho que substitua aquele que morreu. Então você acha que Deus não vai permanecer algo em Deus por ele ter que destruir 1/3 dos seus anjos e muitos seres humanos que não foram salvos? Então, o amor de Deus é algo de extraordinário demais, óbvio, para compararmos com o amor humano, mas o amor de Deus é muito superior. Então, se para um pai e uma mãe humanos, um filho, 30 filhos não substitui um, imagine se o ser humano vai substituir outros, ou seja, Deus só criou seres humanos para substituir 1/3 de anjos que foi expulso do céu. Uma loucura, algo que realmente não tem cabimento. Agora, finalizando, nós percebemos que enquanto Satanás foi expulso do Monte Santo de Deus, enquanto os justos estarão no Monte Santo com o Cordeiro, o que o Apocalipse nos revela? Isso só será possível pelo sangue de Jesus Cristo. Quando você analisa o trono de Deus nos capítulos 4 e 5, você percebe que é deste trono que vem o Cordeiro. E que é através do Cordeiro que nós podemos habitar no Monte Santo de Deus, podemos estar na Nova Jerusalém e depois na Nova Terra. Ou seja, ninguém estará no céu sem ser pelo sacrifício substitutivo de Cristo. E aí, lemos Apocalipse 5, verso 9, que mostra, que do trono de Deus sai aquele que é a solução para o meu e os seus pecados. E Apocalipse 5, verso 9 é dito o seguinte, que é uma visão também do trono de Deus, como no capítulo 4. Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que interessante. Aqui Jesus Cristo é louvado, é exaltado, porque por meio da morte dele, Cristo comprou para Deus todas as pessoas que o aceitarem como Salvador pessoal, pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, a salvação está disponível para todos, para as pessoas de todas as raças, de todas as culturas, de todos os credos. Porém, isso não significa que todos os credos sejam verdadeiros. Isso não significa que todos os caminhos conduzam a Deus. Porque Jesus foi claro dizer em João 14,6 que ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ele quer reunir este povo e preparar este povo para a sua segunda vinda. Então, o que nós aprendemos das visões do trono de Deus é que o caráter amoroso, abnegado de Deus, é o centro das profecias apocalípticas. Deus nos mostra que ele é amor, que ele é justo, através das visões do trono dele, mas ele nos mostra isso e manifesta de uma forma muito clara através da cruz do Calvário. E além disso, a salvação está disponível a todos, mesmo que nem todos venham aceitá-la. Lembre-se de 1 Timóteo 2,4, que diz assim, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para que isso aconteça, você e eu precisamos pregar o evangelho. Porque assim como o Cordeiro comprou para Deus pessoas de todas as nações, Apocalipse capítulo 14, verso 6 diz que o evangelho tem que ser pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, a graça está disponível para pessoas de todas as culturas e de todas as raças. Mas o evangelho precisa ser pregado para elas. E aí eu lhe pergunto, você tem feito uso dos seus dons espirituais? Você tem sido um cristão atuante ou aquele cristão que apenas esquenta o banco da igreja? Essa é uma reflexão muito séria que você precisa fazer. Mas eu estou aqui para lhe ajudar. Se você quiser conhecer cada vez mais profundamente a palavra de Deus, preparar-se para a volta de Cristo e ser motivado a exercitar os seus dons espirituais, não deixe de me seguir aqui no canal, não deixe de curtir esse vídeo,
Se ele lhe ajudou no estudo da lição, não deixe de compartilhar este conteúdo se ele foi importante para você. E lembre-se que em breve eu vou estar lançando uma comunidade de estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. Será, obviamente, nas próximas semanas. E uma bênção, amigos, que Deus me deu uma ideia. Eu vou precisar manter essa comunidade, obviamente, uma plataforma, comprar materiais de estudo e muita coisa. Eu estou elaborando uma estratégia para que cada pessoa participe e que a pessoa vai poder ter acesso a essa comunidade dando a contribuição que ela quiser e puder. Então isso vai ser uma bênção. Estou me esforçando muito para isso, para eu poder fazer algo que seja acessível para você e que fortaleça a sua fé. Se você quer ser avisado quando esta comunidade for lançada, vá aqui na descrição do vídeo, clique no link e deixe ali o seu primeiro nome, seu melhor e-mail e seu WhatsApp. Que aí nas próximas semanas ou em alguns meses, quando eu lançar essa comunidade, eu vou avisar você. Eu mesmo vou enviar um e-mail e um WhatsApp para avisar você. Tá bom? Que Deus, através da sua graça, faça a diferença na sua vida agora. Que você desfrute da paz de Cristo e que você se lembre de que diante do trono de Deus há amor, há misericórdia, há graça. A glória de Deus está disponível para você. Basta você permitir que Deus achegue-se a você. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo estudo.